Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para uma jornada fascinante, porque hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da história. Uma história que tem mais de 2000 anos e continua a ressoar em nossos corações. Imagine por um momento 12 homens simples, cada um com suas vidas, seus sonhos, suas falhas, caminhando lado a lado com alguém que mudaria para sempre o curso da humanidade. É uma imagem poderosa, não é? Pescadores com as mãos calejadas, cobradores de impostos que viviam à margem, e sonhadores com os olhos fixos num futuro que mal podiam imaginar. Mas e se eu dissesse que por trás de cada um desses 12 homens existe um segredo, algo que as Escrituras apenas insinuam, um simbolismo profundo que pouca gente realmente percebe? Sim, os 12 discípulos de Jesus não foram escolhidos por acaso, nem de forma aleatória. Cada um deles representava algo muito maior, um símbolo espiritual, um aspecto fundamental da natureza humana que ecoa em todos nós até hoje. Juntos, eles não eram apenas um grupo de seguidores, eles formavam a base, os pilares do que viria a ser o corpo de Cristo na Terra. E entender quem eles eram, de verdade, é começar a entender a nós mesmos. Vamos começar com ele, o impetuoso, o fervoroso Pedro. Ah, Pedro, o pescador com um coração enorme e uma língua ainda maior. Aquele que falava antes de pensar, que agia por impulso, que prometia lealdade eterna e em seguida vacilava. Quem de nós nunca se viu um pouco em Pedro? No entanto, foi a ele, com todas as suas imperfeições e sua humanidade gritante, que Jesus chamou de a rocha. A rocha sobre a qual a sua igreja seria edificada. O que isso nos diz? Que a força muitas vezes não reside na perfeição, mas na autenticidade e na disposição de se levantar após cada queda. A história de Pedro é um lembrete poderoso de que a fé genuína e a paixão podem superar a fraqueza humana. E o que dizer de Tiago e João? Os filhos do trovão, como foram apelidados. Uau! Um apelido como esse já nos dá uma pista do temperamento deles, não é? Eram irmãos com corações ardentes, cheios de fervor, mas também com um temperamento forte, uma intensidade que muitas vezes podia ser interpretada como impetuosidade ou até mesmo arrogância. Eles eram ambiciosos, queriam sentar-se à direita e à esquerda de Jesus no reino, mas também eram incrivelmente leais e cheios de um zelo que, uma vez direcionado corretamente, poderia mover montanhas. A história deles nos mostra que o fogo interior, quando canalizado, pode ser uma força incrível para o bem, e que a intensidade da nossa fé pode nos levar a grandes feitos. Agora vamos falar de Tomé. Ah, o bom e velho Tomé. O cético, o questionador, aquele que precisava ver para crer. Sua fama de Tomé, o descrente, muitas vezes o precede. Mas será que essa é a única verdade sobre ele? Pelo contrário, a dúvida de Tomé não foi um sinal de fraqueza, mas de uma profunda busca pela verdade. Ele queria a certeza, a experiência direta. E foi justamente essa sua dúvida que o levou a um dos momentos de fé mais explícitos e poderosos registrados nas Escrituras, quando ele tocou as feridas de Jesus ressuscitado e exclamou: "Meu Senhor e meu Deus". A história de Tomé nos ensina que a dúvida, quando bem direcionada, pode ser um trampolim para uma fé ainda mais profunda e inabalável. Ela nos convida a questionar, a buscar, a não aceitar verdades prontas sem antes passá-las pelo crivo da nossa própria experiência e reflexão. E Mateus, um cobrador de impostos. Pense na cena. Na sociedade da época, os cobradores de impostos eram considerados párias, traidores do seu próprio povo, associados à corrupção e à opressão romana. Eram rejeitados, desprezados. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, viu algo em Mateus que ninguém mais via. Ele o chamou
e Mateus largou tudo para seguir o Mestre. Sua transformação de um excluído para um apóstolo é um testemunho vivo do poder da redenção e da inclusão. A história de Mateus nos mostra que não importa o nosso passado, não importa o quanto a sociedade possa nos ter rotulado ou excluído, há sempre um chamado para uma nova vida, para um propósito maior, e que cada um de nós é digno de graça e de uma segunda chance. E então, chegamos a Judas Iscariotes. Ah, Judas! O nome que ecoa como uma sombra em meio à luz, o nome que é sinônimo de traição. Muitos de nós, ao ouvir seu nome, já o condenamos, o associamos à escuridão, à perfídia. Mas, e se houvesse algo mais profundo? E se a história de Judas não fosse tão unidimensional quanto pensamos? Existem escritos antigos, textos que não estão no cânon oficial, mas que nos fazem refletir, que sugerem que sua missão, por mais dolorosa e incompreensível que nos pareça, também fazia parte de um propósito divino maior, que o sacrifício necessário para que a profecia se cumprisse, para que a redenção da humanidade fosse alcançada, exigia um papel que ele, de alguma forma, aceitou desempenhar. Não estamos aqui para julgar, mas para abrir nossos corações e mentes para a complexidade da fé e do destino. A história de Judas nos desafia a olhar além das aparências, a considerar a possibilidade de que até mesmo os atos mais sombrios podem, dentro de um plano maior, servir a um propósito que está além da nossa compreensão imediata. O que poucos percebem, e essa é a grande revelação de hoje, é que a história desses 12 discípulos é, na verdade, a história da própria humanidade. Cada um deles é um espelho, um reflexo de uma face do ser humano. Em Pedro, vemos a fé impetuosa e a fragilidade. Em Tomé, a dúvida que busca a verdade. Em Tiago e João, o amor ardente e o temperamento forte. Em Mateus, a redenção e a nova chance. Em Judas, o mistério do destino e a complexidade das escolhas. Neles, encontramos o amor, o medo, a coragem, a queda, a redenção, a esperança. São 12 caminhos, 12 provações, 12 espelhos da alma que nos convidam a uma profunda autorreflexão. A verdade oculta nas Escrituras não está apenas nas palavras que lemos, mas nas entrelinhas, nos gestos, nos silêncios e nos olhares que a imaginação nos permite vislumbrar. Porque o verdadeiro segredo por trás dos 12 discípulos de Jesus é este, que todos nós, em algum momento da vida, também somos chamados a segui-lo. Não necessariamente como apóstolos da antiguidade, mas como seres humanos em busca de significado, de propósito, de um caminho que nos eleve e nos transforme. Cada um de nós, com nossas qualidades e falhas, nossas dúvidas e certezas, nossos medos e nossa coragem, é um potencial discípulo. A mensagem é que a fé não é para os perfeitos, mas para os que estão em jornada. Que a transformação é um processo e que a história de cada um de nós é parte de uma tapeçaria divina muito maior. Este é o lado oculto da Bíblia, um espaço onde buscamos ir além do óbvio, revelando o que os olhos veem, mas o coração ainda não compreende plenamente. Espero que esta reflexão tenha tocado a sua alma e te feito enxergar esses personagens incríveis sob uma nova luz. Se você gostou deste vídeo e sente que ele trouxe alguma nova perspectiva para a sua vida, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e, claro, se ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Agradecemos muito a sua companhia e sua busca por um conhecimento mais profundo. Até a próxima.